parte de poda de nogueira, nós temos poda de formação e poda também de limpeza e poda de produção, tá? Então, dentro da poda de formação, aí eu vou explicar para vocês como é que nós fazemos, que basicamente consiste em aproveitar os ramos até em torno de 1,5 metros de altura, 1,20 m, 1,5 m de altura, até que eles tenham um certo diâmetro, até eles tenham um certo tamanho, e depois nós eliminar esses ramos para manter o local livre, para depois fazer o processo de manejo de colheita. Nós vamos ter também que evitar forquilhas, que podem gerar rompimento de ramos, evitar os pés de galinha e ramos ladrões, tá? Também fazer uma poda de limpeza, que remove ramos doentes, atacados por brocas, principalmente, os quebrados e secos por geada, e a poda de produção, que consiste ou em recuperar pomares debilitados, ou também tentar reduzir a alternância de produção via encurtamento de ramos, que eu vou mostrar para vocês que é bem interessante. Então, uma vez que nós compramos a muda aqui no primeiro ano, nós vamos fazer um desponte. Esse desponte vai ser de 1/3 a 50% do tamanho da muda. Se vocês tiverem uma boa quantidade de raízes, pode ser só 1/3, ou se a muda for um pouco menor. Ou se vocês tiverem pouca raiz aqui, tem que cortar em torno de 50% do tamanho da copa. Não tem muito o que fazer. Essa copa vai surgir brotações e vai começar a crescer, tá? E dentro dessas brotações aqui, nós vamos acabar segurando aqui, fazendo um desponte de ramos no segundo ano e evitando com que fique isso aqui, que são chamados pés de galinha. O que é o pé de galinha? É quando fica 3 ramos surgindo aqui, o ramo central, mais 2 na lateral aqui, bem no mesmo ponto. Isso não é interessante, então esse ramo tem que ser eliminado. E aí nós vamos encurtar o líder vai ser encurtado, e os outros ramos aqui, esse aqui vai ser removido, porque estava dando origem ao pé da galinha, e os outros vão ser só despontados. Esses despontes aqui vai ser em torno de 1/3 ou até menos, mas o ramo do líder principal aqui nós temos que despontar um pouco mais, em torno de 1/3 até 50%. Por quê? Porque nesse ramo aqui nós queremos que surja uma brotação boa, que continue crescendo. Por quê? Porque a nogueira ela é conduzida com um líder central no meio para fazer as aberturas. Vocês já vão ver isso com melhor imagem. Então aqui, dentro da poda de formação, comprei a muda, vou despontar ela e vão começar a surgir as brotações, tá? Então despontei aqui de 1/3 a 1/2 do comprimento no momento do plantio. Esses ramos vão começar a brotar, e aí é importante nós observarmos o seguinte: vão surgir várias brotações aqui, e aí eu tenho que eliminar, por exemplo, aqui eu tenho 2 ramos juntos, eu tenho que eliminar o ramo que está mais próximo aqui do líder central para tentar estimular com que ele cresça mais. Então, o primeiro ramo que estiver abaixo aqui, nós eliminamos e tentamos manter os demais, tá? Então, vai ser, por exemplo, aqui nós temos a planta, no processo de poda verde do primeiro ano, nós vamos ter vários ramos na volta e nós vamos eliminar o primeiro ramo que estava aqui na lateral, logo abaixo do líder central, para estimular com que esse líder central cresça, enquanto os demais estejam aqui. Porque se vocês lembrarem, esses ramos que estão aqui na volta, eles são uma importante fonte de uma usina aqui para fazer fotossíntese, para estimular o crescimento da planta, mas esses ramos aqui no futuro, eles vão ser todos removidos, até 1,5 m de altura, aí mais ou menos, nós vamos remover todos eles, tá? Então nós vamos eliminar o primeiro aqui para estimular com que esse ramo aqui cresça com bastante vigor, tá? Então o que você faz aqui? Então no primeiro ano, escolhe o líder central e elimina-se os demais ramos que estão aqui 10 centímetros abaixo, tá? Para quê? Para conferir esse vigor ao líder. Seleciona-se um ramo por nó, então se aqui tiver vários ramos no mesmo local, tem que deixar um ramo por nó para justamente evitar a formação do pé de galinha. E nós vamos, toda vez que o ramo atingir 50 centímetros de comprimento, nós vamos fazer um desponte. Por quê? Porque quando ele atinge em torno de 50 centímetros de crescimento, ele tende a parar de crescer. Então, quando o ramo atinge 50 centímetros, nós despontamos o ramo para que ele largue uma nova brotação. Isso funciona no líder central, que vai ocorrer primeiro, tá? E depois também nós vamos fazer em torno dos ramos laterais. Quando é que nós vamos fazer o desponte dos ramos? Ou quando eles estão com 50 centímetros, ou na saída do inverno. E depois nós vamos removendo esses ramos, à medida que a planta vai crescendo, esses ramos aqui vão engrossando, nós vamos remover esses ramos quando eles atingirem 2,5 centímetros de diâmetro. Para quê? Para manter a base da planta livre até 1,5 metros de altura.
Então, aqui, só para vocês verem, surgiram várias brotações numa planta, tá? Então, nós vamos manter um ramo de lá, um ramo de cá, esse aqui, e vamos remover esse ramo que estava concorrendo com o líder central. Claro que eu poderia também fazer o corte aqui e aproveitar esse aqui como líder central, então isso aqui vai depender da opção ali, por exemplo, mas como do lado de cá já tinha um ramo e do lado de cá não tinha, então eu tenho que equilibrar a quantidade de ramos no entorno da planta. Então foi interessante manter esse líder do lado de cá, enquanto aqui do lado de baixo já tinha outros ramos, tá? Então daqui, aqui a planta após a retirada desse ramo aqui, tá? Então, o objetivo é que com que nós façamos com que se forme uma planta com um líder central, aqui ela antes desse processo aqui, tá? Em que vem um ramo para cá, vocês percebem que há uma distribuição, os ramos eles estão desencontrados, eles não estão na mesma altura. Depois, quando ocorrer um engrossamento do ramo, pode ser que isso se junte, mas aqui nós temos que manter em torno de uns 10 centímetros de distância entre o ponto de saída de um ramo e outro, tá? Não pode ser na mesma altura. Além disso, nós vamos ter um ramo que vem para um lado, outro ramo que vai para o outro. E aí nós vamos tentando distribuir esses ramos para que eles não fiquem sobrepostos. Então, por exemplo, esse ramo aqui está vindo para a esquerda, esse ramo está indo para lá, esse aqui está vindo com um ângulo um pouco mais para cá. Então, você vai fazendo uma espécie de um espiral na planta para tentar distanciar um ramo do outro. Por que que isso é importante? Porque isso vai garantir isso aqui, ó. Essa planta aqui é a planta resultado dessa poda aqui. Vocês percebem que tem entradas de luz em vários pontos e aqui há um bom arejamento da copa, que é importante tanto para o controle da sarna, quanto para a entrada de luz na planta, porque a entrada de luz é fundamental para a gente ter boa produção nessa parte aqui da planta. Se eu não tiver abertura e esse distanciamento de ramos aqui em relação à planta, aqui fica muito fechado e a base da planta não produz. E um dos principais locais de produção da planta é essa parte aqui. Então tem que tomar esse cuidado para manter essa distância aqui entre os ramos. Outra coisa é que essa altura aqui do primeiro ramo vai ser em torno de 1,2 a 1,5 metros, para a gente depois poder fazer o manejo. Então nós temos que ver se não vai ter que remover, por exemplo, mais 1 ou 2 ramos aqui, se isso aqui não tiver a altura correta. Então, uma vez que nós implantamos, vai ocorrer esse crescimento dos ramos aqui na lateral, e no terceiro ano e no quarto ano nós vamos continuar fazendo esse manejo. Então, no terceiro ano aqui ainda esses ramos não tendem a estar muito grossos, tá? Vamos fazer o desponte, remover o pé de galinha novamente e dar vigor para o líder, tá? E lá pelo quarto ano nós tende a começar a ter necessidade de remover esses ramos aqui da base quando eles atingem em torno de 2,5 centímetros de diâmetro. Então, primeira coisa, desponta o líder central para que a gente estimule o crescimento, uma brotação forte aqui. Vamos eliminar os pés de galinha que vão ter, tá? Aqui embaixo eu já tendo a ter eliminado os pés de galinha no ano anterior, então vai sempre ser mais próximo da copa. Vamos despontar os ramos laterais em torno de 1/3, tá? Ou menos, às vezes, dependendo do comprimento. E vamos começar a eliminar esses ramos aqui quando eles atingirem em torno de 2,5 a 3 centímetros de diâmetro. Para quê? Para que depois a gente consiga utilizar aqui o shaker, ou a máquina aqui de vibração das plantas para poder ter a retirada das nozes, como a gente vai ver depois, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos uma planta com pé de galinha, tá? E que aqui foi cortado o ramo, então isso aqui vai ser eliminado para utilizar o outro ramo aqui, porque aqui nós temos um problema. Outro local aqui que nós temos pé de galinha também, vocês percebem que os dois ramos surgem juntos, nós vamos eliminar um desses aqui, deixando o líder central e um lateral. Por quê? Porque esse ramo aqui junto com o outro vai favorecer esse tipo de problema aqui, ó, que é a ruptura da planta depois, quando tiver o crescimento. Por quê? Porque não há uma boa ligação entre as partes aqui dessa casca desse ramo com o tronco, e aí nós vamos ter rupturas de plantas. Então temos que tomar cuidado com relação a esse tipo de formação da planta, porque imagine que isso aqui vai se tornar uma árvore e pode vir dar origem a rupturas de plantas depois adultas. Então aqui vocês podem dar uma olhada nesse pomar, foi mantido aqui uma base sem os ramos, então isso aqui não é tão interessante, interessante seria manter esses ramos da base na fase inicial aqui, para aproveitar eles como usina de fotossíntese, né? Então até ter um bom crescimento desse tronco, vocês percebem que ele aqui está em torno de uns 2 centímetros, então os ramos laterais aqui poderiam estar sendo aproveitados para fazer fotossíntese,
e estimular o crescimento da planta e remover ele só quando eles atingirem uns 3 centímetros, 2,5, 3 centímetros de diâmetro. Aqui vocês estão vendo um pé de galinha também, vocês percebem que tem 2 ramos surgindo do mesmo ponto, o que não é interessante. Então a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de fazer o manejo para a gente não fazer um manejo equivocado. Não adianta eu implantar o pomar e eu não cuidar esses elementos aqui dos primeiros anos, porque vai favorecer aí a nós termos problemas. Normalmente esses pés de galinhas, essas podas, elas são removidas na poda de inverno, como vocês estão, aqui está sendo feita a poda verde, mas geralmente elas são feitas aqui na poda de inverno quando está sem folha, removendo esses tipos de problemas e utilizando esses ramos da base aqui nos primeiros anos como uma fonte de fotossíntese que depois vai ser removido quando tiver um engrossamento aqui do lenho. Por quê? Porque esse engrossamento do lenho, para ele ocorrer, ele precisa de fotoassimilados, e aí quem vai fazer isso são esses ramos laterais aqui até um certo ponto, para estimular o crescimento da copa. Se eu remover muito esses ramos laterais, como foi feito aqui, ainda com a planta pequena, eu acabo reduzindo a minha área de fotossíntese e, consequentemente, eu vou ter um menor desenvolvimento nos anos iniciais, tá? Então, isso foi em termos de poda de formação. A gente vai fazer a poda de formação aí por mais anos, né? Tem que cuidar essa poda de formação. Vocês viram aquela planta um pouco maior. Nós vamos fazer ela aí até os 7, 8 anos de idade. Tem que continuar com a poda de formação, enquanto vai subindo o líder central, tomando cuidado para evitar a formação de pés de galinha, principalmente distribuir esses ramos. Depois nós vamos para a poda de produção. O objetivo da poda de produção é recuperar pomares debilitados. Então, se tiver pomares muito fechados, abrir pomares muito adensados. Por quê? Porque se o pomar estiver muito adensado, vai gerar sombra, e aonde os ramos estão sombreados não há produção, então nós temos que tentar abrir um pouco. Remover galhos verticais ou que estão cruzados, que estão se batendo. E a poda de produção vai eliminar no máximo 30% da copa. Eu não posso eliminar muito mais do que 30% da copa. E o objetivo aqui é para melhorar a insolação, proteger os cortes com pasta fungicida e tentar reduzir as enfermidades, porque eu vou tentar melhorar a entrada de luz, e ao entrar mais luz dentro da copa, eu vou ter um melhor resultado aí em termos de produção e de controle de doenças. O desponto é uma prática que a gente vai também adotar, que eu vou mostrar para vocês, que é uma prática que ajuda a controlar, principalmente nos anos em que falta frio, vai melhorar o processo de rebrote, porque o que acontece é o seguinte: tem uma relação entre desponte dos ramos com frio. Então imagine que vocês têm um ramo, se esse ramo passou por um período de pouco frio, a tendência é que brote 2 a 3 raminhos na ponta. Como a Nogueira Pecam produz na ponta dos ramos, eu vou ter 2 ou 3 pontas de produção. Se eu tenho um ano com bastante frio, com frio suficiente, a tendência é que um ramo dá origem a 6 a 7 brotações. Então, eu tenho um local para 6 a 7 locais que vão produzir pontas de ramos que vão dar origem à produção. Então, em anos que eu tenho pouco frio, eu tenho que lançar mão ou de quebra de dormência para aumentar a quantidade de gemas que rebrotam e, consequentemente, aumentar a quantidade de ramos para a produção, ou então eu tenho que fazer o desponte para estimular as gemas basais a vir a brotar. Então, as duas técnicas podem ajudar aí em anos de falta de frio a melhorar a produção, e o desponte vai ser mais importante nessas situações. Então, aqui, como eu falei para vocês, a frutificação ocorre na ponta dos ramos. É importante que a gente tenha aí uma folha. Quando eu estou falando uma folha, não é um folíolo, é uma folha por amêndoa, para que a gente tenha uma boa produção, um bom enchimento da amêndoa. É importante que tenha uma folha com vários folíolos ali. Vocês viram que é um número ímpar de folíolos, né? Então, aquela folha com pecíolo com os vários folíolos para cada uma das drupas aqui que vai se formar, tá? E no ramo do ano, então, ele exige rebrotar bem para a gente ter uma boa produção. Porque se não tiver um bom número de rebrotes aqui, eu não vou ter uma formação de amêndoas boas. Então, o ideal é que esses ramos que rebrotem, eles cresçam aí de 10 a 20 centímetros, que é o suficiente para dar a quantidade de folha suficiente e que tenha uma maior quantidade de ramos brotados que vão dar origem aqui à frutificação. Então, como vocês viram, aqui nós vamos ter também um cuidado que tem que ter, remover os ramos que foram queimados por geadas. Então, eu tenho que cuidar, por exemplo, em regiões mais frias, pode ter problema de danos por geada. Na nossa região é mais raro nós termos queimadura de ramos por geada, então é um elemento importante a ser considerado. Aqui nós temos, isso tem que ser feito sempre
na saída do inverno, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui também, antes da brotação, nós vamos fazer a poda. Então, aqui vocês estão vendo a copa. Essa aqui é a planta que vai ficar dessa daqui. Então, nós vamos ver, ó. Percebem que aqui tem um ramo e tem mais um ramo que vem no meio desses dois ramos aqui. Então, foi removido esse ramo aqui para gerar uma maior abertura. Para cá tem vários ramos, percebem? Tem um ramo aqui, outro ramo aqui. Esse do meio foi retirado. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tentar distanciar os ramos. Para quê? Para que depois a copa aqui não fique muito fechada. Então, nós vamos continuar com essa poda, que ela é também de formação, mas que também é uma poda de abertura de um pouco da copa. Por quê? Porque nós temos que promover a entrada de luz no interior da copa. Quando essa copa aqui, se ela estiver muito fechada e não tiver entrada de luz no interior, nós vamos ter problema aí de morte de ramos, que os ramos do interior vão começar a secar, ou então nós vamos ter problema aqui de baixa produtividade nesses locais. Tá? Então, podar a ponta dos ramos para a brotação e as gemas dormentes aqui, então nós vamos tentar estimular essa abertura da copa para que também a copa não fique tão fechada, tão densa. Um instrumento que a gente tem para fazer a poda nos anos iniciais é a tesoura. Depois existe esse instrumento que é uma tesoura com cabo, então vocês vão perceber a pessoa aqui podando, despontando ramos em locais mais altos, tá? Então, o objetivo aqui é podar de um terço dos ramos que tem mais de 80 centímetros. Então, aqueles ramos que cresceram muito no ano anterior e tem mais de 80 centímetros, nós vamos cortar um terço deles, pois são ramos muito grandes. E o objetivo do desponte aqui é estimular essas brotações laterais. Vocês percebem que aqui vão ter vários brotos, aqui já tem as flores masculinas, mas cada um desses brotos aqui vai dar origem a uma ponta com possibilidade de produção de flores femininas. Enquanto que se eu tiver um ramo desse comprimento aqui, eu não fizer o desponto, a tendência é que brote 2 a 3 gemas aqui na ponta e essas gemas aqui da base não vão rebrotar. Então, o desponto tem por objetivo reduzir aquela dominância apical e estimular a produção de ramilhos, que são ramos mais curtos, ramos que vão crescer aí em 15, 20 centímetros, ou seja, ramos que vão ficar entre 5 e 79 centímetros, são considerados os ramilhos, que são ramos mais produtivos. Os ramos que crescem demais são ramos com muito vigor, e aí vocês lembram, quando eu expliquei na parte de poda, que excesso de vigor vegetativo é igual a pouco vigor produtivo. Então, nós temos que tentar estimular a formação do maior número possível de ramos curtos, e que vão ser aí em torno de 5 a 30 centímetros, são os ramos melhores. Ramos que vão ser maiores de 30 centímetros até 80 são toleráveis, e mais de 80 obrigatoriamente têm que ser despontados. Vamos também remover os ramos secos e os ramos quebrados e ramos danificados por geadas. E todos os anos tem que ser feito esse tipo de desponte no inverno. Tá? Então, aqui só para mostrar para vocês um trabalho que foi feito de produção, então que foi feito pelo pessoal ali da Embrapa Clima Temperado, lá no Rio Grande do Sul, em que eles tiveram aqui no processo de começar a fazer o desponte de ramos. Então, nós temos na barra em vermelho sem desponte e na barra em azul com desponte. Então, vocês percebem que foram feitos despontes nos anos 2017, 2018 e 2019, e que o desponte no primeiro ano não deu resultado, ou o resultado foi até inferior quando comparado ao ramo sem desponte. Por quê? Porque no primeiro ano não dá o resultado ainda, porque a planta não teve um bom rebrote, tá? Então, se não for realizada, no primeiro ano não vai aumentar a quantidade de ramilhos tanto assim, tá? Então, os resultados aqui, se não for realizada sempre, no primeiro ano você faz o desponte e diz assim, fiz o desponte e não deu resultado. Mas o resultado vai ocorrer no segundo ano. Então, na hora de recomendar essa técnica para o agricultor, vocês têm que já falar para ele, vamos fazer desponte, mas no primeiro ano nós não vamos ter resultado. Depois, no segundo ano, vocês começam a perceber o resultado, e no terceiro ano, aqui são plantas com 6 anos, 7 anos, 8 anos, e vocês percebem a quantidade de quilogramas de nozes por planta, que eles não avaliaram em produtividade, mas houve um aumento. Então, aqui, se a gente chegar aqui, por exemplo, a 12 quilos de nozes por planta, isso aqui são plantas com 8 anos, que são plantas de um porte assim que é possível nós fazermos o desponte com esses instrumentos aqui. Então, o desponte tem um resultado bastante interessante aí e que pode ser complementado também com uma quebra de dormência, que pode ajudar também a ter uma maior brotação de gemas aqui
então trabalhar essas duas ferramentas aí para aumentar a produção, ok? Então a poda, ela vai aumentar a quantidade desses ramos, a quantidade de inflorescências, e como vocês podem perceber aqui, com desponto e sem desponto, nós vamos ter um aumento de produtividade. Então, aqui, o efeito que já está mostrado nesse gráfico aqui, com o efeito do desponto. Além disso, nós podemos lançar mão de algumas ferramentas, como a quebra de dormência, que pode ser complementar. Então, imagine isso aqui é um ramo de uma planta que não passou por quebra de dormência, isso aqui é um ramo de uma planta que passou por quebra de dormência. Vocês percebem que o ramo da planta que não passou por quebra de dormência teve uma ponta que é onde foi dar origem às nozes. Onde teve quebra de dormência, nós tivemos essa brotação como se tivesse sido feito o desponte, com vários ramos curtos aqui, e na ponta desses ramos aqui nós tivemos produção. Então, a produção vai aumentar quando nós tivermos aqui quebra de dormência. Essa quebra de dormência aqui, no caso, dependendo da cultivar, vai variar com a dosagem, como a gente já comentou. Em geral, vai ser em torno de 0,5% de cianamida hidrogenada, que vai dar 1% de Dormex, de 1 a 2. Vocês viram lá no trabalho que com 1% de cianamida, com 1% de Dormex já teve um resultado satisfatório. E essa quebra, então, de dormência, ela tem por objetivo aumentar a quantidade de brotações, porque quanto mais brotações aqui, mais pontas de ramos, maior possibilidade de nós termos produção, senão nós ficamos com esses ramos longos aqui, ó, em que não há praticamente produção ou só uma produção na ponta, enquanto aqui nós vamos buscar várias brotações laterais que vão aumentar a produtividade. Então, a quebra de dormência, talvez por ser aplicado com uma máquina, embora aí o Dormex seja um produto um pouco mais complicado de trabalhar, mas no caso do Sibério é um material um pouco mais tranquilo da gente trabalhar, porque o Dormex tem alta toxicidade, mas o Sibério não. Então, daqui a pouco o Sibério aí pode ser uma importante ferramenta para nós utilizarmos aí em quebra de dormência e talvez reduzir um pouco a necessidade desse ponto, que é uma prática um pouco mais trabalhosa, que exige um pouco mais de conhecimento. Além disso, nós podemos fazer poda de pomares adultos, tá? O objetivo é que nós tenhamos uma entrada em torno de 50% de sol no solo. Se não tiver chegada de sol no solo, significa que está tendo a copa está muito fechada, tá? Então nós temos que melhorar a entrada de luz. Aqui vocês estão percebendo que estão sendo removidos ramos que impedem a entrada de luz. Então a abertura da copa, ela tem por esse objetivo. Além disso, é possível fazer uma poda de contenção dos ramos para evitar com que eles vão muito para a lateral e alcancem a planta vizinha, tá? Então, essa prática da abertura de copa e a poda de contenção de ramos vão evitar ou vão retardar o processo de retirada de plantas. Por quê? Porque se a planta se encostar uma na outra, nós não vamos ter problema. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui as plantas estavam se encostando uma na outra, então aqui nós podemos fazer uma poda de contenção, que é cortar basicamente esses ramos aqui, para que elas não alcancem uma na outra, e aqui a gente tem a continuidade da entrada de luz no pomar, tá? Então, se nós fizermos a poda removendo alguns ramos aqui centrais, mantendo essas plantas aqui, então aqui eles estão utilizando um equipamento mecânico para fazer isso. Então essa poda de abertura da copa, a poda de contenção da copa que está lá, a remoção de plantas e o possível raleio de frutos, que é uma técnica. Então aqui a poda de abertura da copa, então nós vamos retirar em torno de 10 a 15% dos ramos, principalmente esses ramos que estão aqui para o centro, para tentar garantir com que aqui tenha entrada de luz. Então aqui vão sendo removidos ramos, né? Tentando remover, por exemplo, esse ramo que está sobre esse. Então nós vamos tentando manter essa entrada de luz aí, retirar galhos centrais, preferencialmente. Tentar manter mais aberto no lado nordeste, que é onde vem o sol da manhã. Então, se você conseguir remover ramos do lado nordeste, vai ter uma maior entrada de luz no sol da manhã ali, reduzindo a umidade, que é importante para controlar principalmente a sarna. Eliminar ramos secos, doentes, os ramos muito baixos aqui, tá? Ou aqueles ramos paralelos, vocês percebem que o ramo indo na mesma direção do outro, então vai deixar só um no local. E sempre que tiver baixa entrada de luz, nós vamos ter comprometimento de produtividade. Então, o objetivo, aqui vocês viram, por exemplo, essa planta que foi vista aqui dá um bom exemplo do que a gente espera da planta. Bem distribuída para que as brotações aqui consigam crescer sem ter um adensamento muito grande de folhas. Então, esse é o objetivo principal dessa poda aqui, só que num nível um pouco mais alto, que são os pomares adultos, aqui, que é a poda de abertura de copa. Além disso, então, nós temos a poda de contenção, que ela tem que começar aí aos 10 anos de idade, que é quando já vai começar a ter um processo de aproximação das plantas. O objetivo é manter essa entrada de luz aqui pelas laterais.
então evitando com que uma planta alcance a outra aqui. Então a ideia desse processo aqui, ao fazer esse desponte de ramos aqui durante o inverno, nós já vamos estar estimulando a brotação de ramos aqui, de ramilhos. Isso vai permitir uma maior entrada de luz, o que vai dar um melhor enchimento de amêndoas, vai reduzir a alternância, reduzir o estresse de plantas, retardar a retirada de plantas, porque se eu estou mantendo elas mais curtas, significa que eu não vou precisar cortar uma planta para que a gente venha gerar a entrada de luz, e nós podemos fazer essa poda ou no inverno, ou aqui vai ter uma brotação aqui boa, ou também nós podemos fazer ela em janeiro. O problema de fazer em janeiro, aqui a poda de desponte, é que nós podemos estar removendo muitas amêndoas. Então, poderíamos fazer isso num ano de excesso de produção, como uma forma de tentar reduzir um pouco a produção do ano on, tentando manter o ano off com uma melhor produção, então reduzir um pouco a alternância da produção. Seria meio que quase uma prática de raleio. O problema é que se eu fizer isso no mês de janeiro, eu vou também estar removendo folhas. Então eu tenho que cuidar se essa remoção aqui vai continuar garantindo uma quantidade de nozes suficientes e a entrada de luz para compensar a quantidade de folhas que foi removida, tá? Então, são alguns detalhes importantes que nós devemos considerar aí, mas o principal mesmo da noz é entrada de luz. A entrada de luz no interior da copa, uma copa que não fique muito densa, e esse processo de desponte ou de quebra de dormência para aumentar a quantidade de brotações, aumentar a quantidade de ramilhos, porque quanto uma maior quantidade de ramilhos nós vamos ter, melhor. Outra técnica que também pode ajudar nesse processo é quando nós temos um ano de boa produção, que a planta destina muita energia para a produção, nós fazermos uma aplicação de adubação nitrogenada pós-colheita. Para quê? Porque a nogueira pecan ela vai absorver esse nitrogênio e vai estar mais preparada para o rebrote pós-inverno. Então ela acumula esse nitrogênio na planta e vai estar mais preparada, ou seja, vai estar com nitrogênio, que é um estímulo de brotação, para tentar aumentar a produção de ramilhos no ano seguinte. O problema é que se eu fizer isso no ano que eu tiver pouca produção em fazer essa aplicação de nitrogênio, eu vou estimular a produção, vou estimular o crescimento vegetativo, e aí vocês sabem que esse crescimento vegetativo estimulado vai se concentrar em poucos ramos, e nós vamos ter ramos que vão crescer bastante. Então, fazer ou não fazer vai estar associada a essa adubação, e essas quebras de dormência vão estar associadas a como é que foi o clima do inverno, como é que foi a produção do ano anterior, e nós temos que ir correlacionando essas variáveis para poder tomar a decisão. E a poda aí de abertura de copa é bastante importante aí para a gente conseguir ter um bom resultado também, para poder ter bastante luminosidade. Imagine que você precisa que 50% do sol que chegue nas plantas chegue no solo. Então tem que passar pelo interior da copa, e ao passar por interior da copa vai ter arejamento, vai ter o sol vai ficar, a planta vai ficar mais seca e uma maior quantidade de partes da planta vai estar iluminada, o que é extremamente importante, ok?